Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos a grande honra de receber a professora Verônica Scriptori, que vai nos falar do seu mais novo lançamento, um livro com vários colaboradores, mas do qual ela é coordenadora, uma das coordenadoras, né, junto com o professor Lamy e o professor Fernando Acauí, são professores, alguns da Unisanta, outros de outras universidades, mas que abordam um grande problema que vem nos inquietando já há 2 anos, que é a Covid. Então, como é que os operadores do direito, né, os juristas, podem ajudar a humanidade refletindo sobre esse tema? É esse livro aí, tão importante, é sobre ele, sobre essa magnífica obra, com magníficos personagens, pessoas preocupadas com a humanidade, que a querida professora, que é uma honra muito grande recebê-la aqui no meu programa, a professora Verônica, da Unisanta, do Programa de Mestrado em Direito da Saúde da Unisanta, vai nos falar. Boa tarde, professora, muita honra recebê-la aqui, para falar de tão importante obra. Como é que surgiu essa ideia de fazer esse livro, coordenar tantos colaboradores para pensar sobre o direito e a Covid-19? Olá, saudações a todos. Primeiramente, é uma enorme satisfação participar desse renovado programa. Saudações, Rosilma, pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo. E é uma honra estar aqui com todos vocês, principalmente para falar de um tema que hoje aflige a tantas pessoas, né? Bom, eu tenho desenvolvido muitos trabalhos acadêmicos, como livros e capítulos, em diferentes contextos do direito. E no início da pandemia, lá em 2020, eu apresentei essa proposta de um livro sobre as dinâmicas do direito da saúde para a Editorial Medina de Portugal. Nesse sentido, após a aprovação do projeto, eu conversei com os meus colegas, o professor Dr. Fernando Acauí e o professor Dr. Marcelo Lamy, para que coordenássemos uma obra sobre esse tema tão importante, focado então na Covid-19. Assim, nós realizamos vários contatos com pesquisadores de diferentes partes do mundo, que culminou nesse livro publicado. A Covid, apesar de estar nos assolando já há quase 2 anos, né, nós tomamos contato com ela no início de 2020, e a partir dos médicos, né, inclusive essa semana eu terminei de ler um livro da historiadora Lilia Moritz Schwartz sobre o espetáculo das raças, e ela conta que o mundo sempre esteve em volta dos juristas e dos médicos, né? Ela menciona inclusive a gripe espanhola, os juristas vendo o lado do direito e os médicos vendo o lado da saúde, e todos dois refletindo como resolver isso aí, como encarar, né, quando surgem os vírus, as doenças misteriosas, que impacto que ela pode causar na população, né? E como é que essas pessoas todas que resolveram escrever esses artigos que compõem esse livro, como é que elas contribuem para ajudar não só os demais juristas, mas também os leigos a enfrentar uma situação tão delicada e tão desconhecida? Bom, Rosilma, vou falar um pouquinho dos autores que participaram, para a gente poder entender qual foi a área, né, que eles adentraram. Bom, como você já conhece, porque você fez parte também do nosso programa, o professor Fernando Reverendo Acauí é o coordenador do mestrado em Direito da Saúde da Unisanta, o professor Marcelo Lamy é professor no programa também, vice-coordenador do mestrado, né? Então, em conjunto, nós convidamos alguns importantes autores do exterior para que pudesse dar esse panorama também do perfil internacional dessa situação. Então, nós convidamos o professor Dr. Abbas Porhashemi, que é da Universidade do Quebec, no Canadá,
o professor Nicholas Robson, que é da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Tivemos a importante também participação do doutor Fábio Mesquita, que é médico, e atuou na OMS lá na China no início da pandemia, logo quando começou a questão do coronavírus, né, quando foi declarada a pandemia. Também tem a participação do professor Dr. Diogo Leite de Campos, que é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, e a professora Mônica Martinez, que é da Universidade Portucalense, no Porto, em Portugal. Esses são alguns dos autores que participam da obra e que colaboraram muito com o perfil da pandemia também em outros espaços jurídicos que não só o Brasil. Além disso, teve participação em nosso livro os destacados professores do programa de mestrado em Direito da Saúde da Unisanta, professora Amélia Com, professor doutor Antônio da Ponte, Celso Pio, Luciano Pereira de Souza, doutor Marcos Caseiro, a doutora Patrícia Gorich, doutora Renata Leme, Renato Mirrana, doutora Rosa Ferreira Pinho. Então, é um conjunto de profissionais qualificados para passar uma informação com qualidade, né? Tanto para os acadêmicos quanto para a população em geral, que estão necessitada de informações que sejam corretas, que sejam fidedignas, né, com a situação que nós estamos vivendo. Rosilma, eu devo enfatizar, né, que a Universidade de Santa Cecília, ela vem sendo determinante nesse contexto do direito da saúde, porque constituiu um inovador programa de pós-graduação stricto sensu em direito da saúde. E trata-se de um único mestrado em Direito da Saúde no Brasil, né? Nesse panorama todo, somos o mestrado em Direito da Saúde no Brasil. E formamos um grupo de docentes e alunos com formação científica e qualificada nesse segmento jurídico da saúde. E principalmente, em um momento como este, com esse cenário tão complexo, foi fundamental desenvolvermos esse material científico que está alinhado às necessidades da saúde brasileira e global. Por isso, o objetivo foi trazer conhecimentos qualificados para a comunidade acadêmica em geral. E esse é o nosso papel na academia, né? É o que se espera diante de tanta informação equivocada, com consciências graves como a perda da vida. Perfeito, professora. Eu acho assim que isso que você acabou de dizer, que você explanou tão bem, e você mencionando o nome dos professores, eu conheço, mas o público não conhece. Mas a gente nota, e eu posso dar o meu depoimento aqui também, que são pessoas com vários olhares, né? Então nós temos, por exemplo, a professora doutora Amélia Com, que é uma socióloga. Então nós temos a visão da sociologia também contribuindo nesse olhar do direito sobre a saúde, né? Nós temos também outros que olham, por exemplo, como o doutor Marcos Caseiro, que olha pelo lado da medicina, pelo lado da infectologia, o próprio doutor Fábio Mesquita, que praticamente viu nascer, né, o coronavírus e a Covid, porque ele estava na China na época, né, e ele também fez um belíssimo trabalho, inclusive aqui em Santos, na época que surgiu o HIV, que também foi uma doença que apareceu e que ninguém sabia como enfrentá-la, e ele foi um dos médicos que realmente lutaram muito para que pudesse haver hoje, como há, o controle da doença através dos coquetéis e tudo que a gente já sabe hoje. Não é mais, o diagnóstico do HIV não é mais uma sentença de morte, graças a esses médicos dedicados, infectologistas que tão bem conhecem, o doutor Marcos Caseiro também, tão estudioso, estuda dia e noite, e é uma estrela no nosso programa de mestrado, inclusive fez parte da minha banca, é um professor muito querido, e devo muito a ele o pouquinho que eu sei de medicina, medicina por evidências, que é a matéria que ele dá, e que me ajudou muito. Então, assim, essas visões todas que você acabou de mostrar para a gente, de tantos intelectuais nas suas áreas, né, eu acho que contribuem para que a visão do enfrentamento
da Covid, que deva ser multidisciplinar, né? Eu acho que essa colaboração é fundamental e eu acho realmente muito importante esse livro. E eu queria terminar esse bloco, professora, porque no próximo bloco eu quero que você fale de você. Qual é a matéria que você dá no mestrado, quero que você fale por que você dá essa matéria, mas para terminar o livro, eu queria que você dissesse, quem está nos assistindo, que se interessou em adquirir o livro, como é que ele faz? Ele entra em contato com você, com seu e-mail, ou direto no site da editora? Como é que é isso? Olha, quem tiver interesse em adquirir o livro, pode adquirir direto pelo site da editora. O site é o almedina.com.br. E eu acho que vale muito a pena, porque é um livro que procura trazer uma perspectiva de como vai ser, né, o direito pós-Covid-19. Lógico que quando a gente pensou no livro e no título, no pós-Covid-19, a gente até esperava que essa situação nós realmente estivéssemos no pós-Covid. E esperamos que isso esteja próximo. Né? Mas eu acho que foi um livro que nos trouxe muito orgulho, tanto a mim quanto a todos os autores, porque nós, com muito carinho, desenvolvemos temas que são extremamente importantes para o direito à saúde, e eu espero que possa contribuir para cada um dos ouvintes e também para os futuros contribuintes aí para o direito. E acabou de ser lançado, né? Foi lançado agora dia 24 de maio, né? Sim, foi lançado agora dia 24 de maio. Ele saiu no começo do ano, mas com a questão da pandemia e organizando todos os autores para que todos pudessem estar presentes, a gente fez o lançamento oficial agora dia 24 de maio. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para conversar com a professora, continuar a conversa com a professora Verônica. Ela vai nos contar o que ela faz de interessante, e é muita coisa, no mestrado em Direito da Saúde da Unisanta. Nós voltamos já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
voltamos e agora nós vamos saber um pouquinho mais da professora Verônica Scriptori, que aliás tem um sobrenome maravilhoso. O sobrenome dela já incentiva ela a escrever bastante. Não é isso? É sobrenome verdadeiro ou é artístico? Porque é muito bonito o seu sobrenome, muito inspirador. Meu sobrenome tem uma história, porque o meu bisavô, que veio da Itália, inclusive foi colocado, quando ele chegou aqui, escritore, né? Porque se tinha o costume de colocar a profissão da pessoa, né? Quando os imigrantes desembarcavam. E aí veio o escritore, né? De escritor, mas é escritor. Inclusive, a minha família na Itália tem uma cidadezinha lá, que é São Marco Evangelista, que tem os escritores lá ainda. Então, muito bacana. É sobrenome italiano, né? Então, você tem que honrar, né? Tem que honrar esse sobrenome e continuar escrevendo bastante. Verônica, fala para mim. Eu queria que você falasse um pouco do curso de mestrado e qual é a matéria que você dá, por que você escolheu essa matéria e qual a contribuição da sua matéria, da sua disciplina, para o próprio curso de mestrado em Direito da Saúde. Bom, a minha história com o direito, principalmente com relação à parte internacional, a parte do direito comparado, é bem antiga. Eu, quando me formei em Direito, fui fazer o meu mestrado em Portugal, em Coimbra, e desde então eu venho estudando o direito comparado, né? O direito econômico, que é a minha formação de mestrado e doutorado, então eu sou mestre e doutora em Direito Econômico, e gosto muito do estudo do direito comparado. Fiz o meu mestrado e meu doutorado em Coimbra, e depois eu fui fazer um tempo, fiquei 3 anos nos Estados Unidos, na Universidade de Georgetown, fazendo a minha pesquisa doutoral. Nesse sentido, quando eu retornei ao Brasil, e fui convidada pelo professor Marcelo Lamy, pelo professor Acauí, a fazer parte do programa de mestrado, nós já de pronto imaginamos uma matéria bastante interessante, que seria, então, o trabalhar em direito comparado nos aspectos do direito da saúde. Então, são 2 disciplinas no curso que eu ministro. Uma foca no direito comparado jurisprudencial, onde a disciplina é muito bacana, porque nós trabalhamos a parte de jurisprudência em saúde de várias partes aí globais, desde a Ásia, Europa, Estados Unidos, Canadá, onde nós trazemos as principais decisões relacionadas à saúde, para que a gente possa fazer essa análise na perspectiva do direito brasileiro. E na outra disciplina nós falamos sobre o direito comparado nos Estados Unidos e Europa, União Europeia, onde nós falamos sobre os planos de saúde, sobre o acesso à saúde, sobre vários aspectos fundamentais em relação ao direito da saúde, porque hoje nós temos que levar em consideração, Rosima, que as pessoas elas transitam, né? Nós não somos mais territoriais. Então, quando nós viajamos, quando nós estamos em outro espaço, e isso é o que hoje mais nós sentimos falta com a pandemia, o fato de estarmos isolados no Brasil, né? No sentido de que todos fecharam as portas em razão à pandemia, mas nós naturalmente queremos sair, queremos transitar, e os direitos, nesse sentido, eles precisam ser entendidos como funciona, principalmente nos aspectos do direito da saúde. Tanto para a população em geral, quanto para que a gente possa usar os melhores exemplos de paradigma, né? Por exemplo, no caso da pandemia, nós podemos sim utilizar as experiências que estão sendo vistas em outros países, e países que já passaram por isso, que estão já num outro momento melhor, né, do que nós, e usar isso como experiência para nós. Por exemplo, hoje o debate que está acontecendo nos Estados Unidos é da urgência da vacina das crianças, né, do direito à vacina das crianças abaixo de 12 anos. E se pensa que o vírus vai transitar
livremente nessa faixa etária. Então, até quero deixar aqui como reflexão que nós, adultos, né, sermos vacinados, que a gente tem essa consciência de defender as nossas crianças. Então, não cabe agora a decisão e nem pensarmos a respeito sobre a obrigatoriedade ou não do uso de máscara quando a gente vai ter uma faixa etária tão importante sem a vacina. Sem a vacina, nós não podemos deixar com que esse vírus transite livremente nessa faixa etária. Nós temos a obrigação de defender as nossas crianças. Né? Nós que já somos maduros, que já passamos por tanta coisa nas nossas vidas, temos que também proteger as nossas crianças. Né? Nós não podemos ver as pessoas relaxarem com o distanciamento social e nem com o uso de máscara, com o avanço da vacinação, sem pensarmos que essa faixa etária ainda é tão delicada, né? E que por mais que a incidência nas crianças seja menor, né, nós ainda não sabemos como que o vírus vai agir quando ele estiver circulando livremente entre eles, né? Então, e isso a gente pode já analisar no direito comparado, essas discussões todas e prevenir isso aqui, né? Prevenir que isso ocorra aqui. Isso que você falou, Verônica, é importante, e eu acho que essa história de que questionar a vacina, questionar a máscara, questionar isolamento social, isso aí passa muito pelo desconhecimento. As pessoas não conhecem e aí elas começam a soltar balão de ensaio porque é desconfortável usar máscara, eu não gosto de injeção, eu não gosto de ficar afastado da minha família. Só que você tocou num ponto importantíssimo, o direito das crianças. Recentemente vi uma notícia que morreu uma criança de 3 anos de Covid. E vi também uma notícia de que as crianças, mesmo assintomáticas, elas manifestam, depois que elas ficam boas, que elas eliminam totalmente o vírus, elas manifestam sequelas pós-Covid. Quer dizer, então nós somos completamente ignorantes ainda em relação a esse vírus, e é um vírus, como todo vírus, né, que muda muito. Quanto mais circula, mais muda, porque ele se adapta. E principalmente em relação às crianças, que estão totalmente desprotegidas. Né? Aí, por exemplo, eu já tomei vacina, graças a Deus, tomei as 2 doses, então eu vou continuar usando máscara pensando nos outros, porque nós não temos um índice de vacinação que nos permita parar de usar máscara. Você vê, ontem mesmo eu estava olhando os índices, a segunda dose no país não sai dos 11%. As segundas doses estão indo em passos super lerdos, quer dizer, então isso é apavorante, porque quanto mais demora, mais o vírus muda. E aí ele já começa a atacar a gente mais moça, começa a atacar a criança. Quer dizer, e aí a criança, como é que vai ser a reação? Né? Porque num primeiro momento não atacava, mas agora a gente já sabe que tem muitas crianças que desenvolvem, ou morrem, ou desenvolvem sequelas pós-Covid. Estava assistindo ontem, mesmo na televisão, né, que até a própria Unisanta, né, está tendo, agora vou até divulgar para todos, está tendo um núcleo de fisioterapia para as pessoas com sequela de Covid, né? Então, é realmente uma preocupação e não há porquê, com tão pouca vacinação, com tão pouca gente vacinada, a gente pense, por exemplo, em parar de usar máscara, né? Você tem toda a razão e eu acho que nós que conhecemos um pouquinho mais temos que realmente divulgar e avisar as pessoas que elas têm que se preocupar com isso mesmo. E eu acho assim, as suas 2 disciplinas no mestrado são muito importantes, porque o direito ele abre esse horizonte para nós, né? O direito comparado, você estudar o direito dos outros países, principalmente os que estão na nossa frente. Isso é um exemplo maravilhoso, é um exemplo que traz para a gente mais direitos, mais leis, comportamentos até costumeiros mais evoluídos, mais civilizados, o espírito mais coletivo, que é o que está faltando para a gente, né? Eu acho que esse vírus, o que trouxe de bom
É esse ensinamento, né, professora Verônica, que nós temos que pensar, antes de tudo, no coletivo, porque é através do coletivo que a gente pode salvar mais vidas ou então morrer mais gente. Concorda comigo, professor? Exatamente, Rosilma. Nós temos que pensar não como brasileiros, portugueses, europeus, americanos. Nós somos terráqueos, né? E o planeta Terra está passando por isso. Então, se nós não nos unirmos para que a gente possa vencer essa etapa, né? Ou seja, vacina já para todos, né? Para todos do mundo, do planeta, isso não vai acabar tão cedo. Então, é essa que fica a minha mensagem para que a gente continue se unindo na ciência, nas tecnologias, nas informações, né, nas informações corretas, né? Ciência em primeiro lugar. Nós nunca vimos tantos cientistas unidos para tentar resolver um problema, que é um problema global, né? É um problema global, não é um problema local. Então, primeiro a vida, a saúde, e a economia ela só vai andar depois que isso tiver resolvido, né? Não tem outra forma. E isso que eu ia te perguntar mesmo, você é doutor em Direito Econômico, mestre e doutor em Direito Econômico, e eu ia te perguntar exatamente, você se antecipou e respondeu. Querida professora, muito obrigada pela sua presença no programa, trouxe um brilho especial com esse maravilhoso livro, com o seu depoimento, com os seus avisos, com as suas preocupações, e espero que você volte mais vezes com mais novidades. O programa está aberto para você, sempre que você tiver novidade, conversa com a gente que a gente abre um espaço para você trazer tudo de bom que a ciência pode trazer para o ser humano, tá? Parabéns pelo trabalho. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com vocês novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, agora com 2 canais, o Jovens Pensadores e o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, em que a gente sempre comenta todas as notícias que estão por aí, se são fake news, se foram distorcidas ou se você pode levá-las a sério. Até a próxima, se Deus quiser.